A doce paz do nosso Senhor Jesus, amados, um bom dia. Que Deus os abençoe poderosamente e os vossos corações estejam alegres diante da face do Senhor. Desejo compartilhar com vocês um devocional que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. A condição de uma viúva naquela época era difícil, e se ela não tivesse filhos, agravava-se cada vez mais. Esta mulher acabava de perder o seu único filho e, sendo viúva agora, conduzia-se para o seu enterro em sua despedida, e ela sabia que os seus dias seriam muito difíceis. No tocante à perda do seu filho, pelo amor que ela tinha por ele, e também porque a sociedade, dada a cultura e o costume da época, aos poucos ia colocá-la à margem do seu relacionamento, e ela sim teria muitas limitações. Jesus Cristo, chegando àquela cidade, compadece-se daquela mulher e diz para ela não chorar, porque a morte daquele menino é para que se manifestasse a glória de Deus. Nesta manhã nós somos convidados a olhar a dimensão deste milagre e entender que o mesmo Cristo que manifestou-se e operou naquele tempo, naquele lugar, em uma causa impossível aos olhos humanos, hoje também nos diz para não chorarmos. Por mais impossível que pareça a nossa causa, por mais que as dificuldades tenham se levantado, a palavra de Jesus Cristo tem soado aos nossos corações de forma suave: não chores, porque Ele está aqui. Ele está presente conosco. Ele é o nosso resgatador, o nosso redentor. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe, um excelente dia de vitória e que grandes experiências com Ele você viva. Que assim seja. A doce paz. A doce paz do nosso Senhor Jesus, amados, um bom dia. Que Deus os abençoe poderosamente e os vossos corações estejam alegres diante da face do Senhor. Desejo compartilhar com vocês um devocional que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos em numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. A condição de uma viúva naquela época era difícil, e se ela não tivesse filhos, agravava-se cada vez mais. Esta mulher acabava de perder o seu único filho e, sendo viúva agora, conduzia-se para o seu enterro em sua despedida, e ela sabia que os seus dias seriam muito difíceis. No tocante à perda do seu filho, pelo amor que ela tinha por ele, e também porque a sociedade, dada a cultura e o costume da época, aos poucos ia colocá-la à margem do seu relacionamento, e ela sim teria muitas limitações. Jesus Cristo, chegando àquela cidade, compadece-se daquela mulher e diz para ela não chorar, porque a morte daquele menino é para que se manifestasse a glória de Deus. Nesta manhã nós somos convidados a olhar a dimensão deste milagre e entender que o mesmo Cristo que manifestou-se e operou naquele tempo, naquele lugar, em uma causa impossível aos olhos humanos, hoje também nos diz
para não chorarmos. Por mais impossível que pareça a nossa causa, por mais que as dificuldades tenham se levantado, a palavra de Jesus Cristo tem soado aos nossos corações de forma suave: não chores, porque Ele está aqui. Ele está presente conosco. Ele é o nosso resgatador, o nosso redentor. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe, um excelente dia de vitória e que grandes experiências com Ele você viva. Que assim seja. A doce paz.